Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para contar mais uma história, né? Eu e meu pai, Bessa pai, Deus te abençoe. pode chamar de ave, não que ele briga. E a gente veio aqui hoje contar mais de uma de nossas histórias. E eu trouxe aqui um presentinho para ele, porque a história hoje vai ser sobre isso aqui. Vou trazer aqui, vou para ele ver. O que que é? Vê aí, pai. O que que o senhor acha? É para eu? É, deixa eu ver. Sobre essa pessoa que a gente vai contar a história de hoje. Dan, 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 dan. Quero ver quem é. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, tu veio me visitar, mulher? Mostra pra lá quem é. Mas olha só quem é. Minha ex. A Eu sua vou, eu primeira vou falar esposa. aqui uma coisa. Esta aqui, ó. Vivemos lado a lado. Acredite se quiser, mas é verdade. 49 anos, 11 meses, 23 dias e 11 horas, lado a lado, sentindo a dor um do outro. E também rindo, alegria. Às vezes chorávamos, mas essa é a história que eu tenho como uma lembrança. Hoje eu sou casado novamente, mas nunca esquecerei. Foi uma pessoa que me ajudou a crescer na minha juventude, sofreu junto comigo, mas foi embora, me deixou pelas consequências da vida, né? O fator que todo mundo passa por ele e sofre as consequências. A separação pela morte. Mas Deus a levou e eu fiquei sozinho com a minha gurizada, né? Apenas um ano e poucos meses, porque a solidão dói muito. Quem passa por uma solidão dessa natureza sabe o quanto é pesado, o quanto é sofredor. Muitas vezes eu olhava assim, aquela cama, onde a gente deitava e dormia, só tinha só o travesseiro. Ela não estava mais. Então aquilo me machucava muito. Ao ponto de sempre dizer para as meninas que eu conversava com ela, que um dos dois fosse o primeiro, o outro ficar livre, biblicamente falando, para ter um novo casamento. E eu sempre falava isso com ela. Se eu for o primeiro, nega, tu fica aí, ó, casa de novo, com quem você quiser, é bíblico. Mas ela não gostava de ouvir isso, não. Ela não gostava mesmo, mas eu sempre falava. Chegou o dia que ela ia primeiro que eu. E eu fiquei. Tá aí, né? 10 anos já se passaram de um novo casamento, mas a mesma coisa eu digo para a atual. Eu empraquei este mês que passou, no dia 7 de fevereiro, 84 fevereiro. Você é bom de matemática? Vê quantos dias, quantas horas eu já vivi. Um montão, para mais de metro. É. E estamos aqui, graças a Deus, as cães brancas, eu tenho o maior orgulho, né? Seu Pedro todinho. E os cabelos brancos. Hoje, quando eu vejo alguém pintar cabelo, foguear, passar uma meleca qualquer no cabelo, né? Eu fico olhando assim,
é uma coisa que eu não farei nunca, é tirar a objetividade daquilo que Deus me deu. Cabelos brancos. Partirei dessa terra para a glória, levando esta postura que eu amo muito, meus cabelos brancos. Agora vamos falar dos cabelos brancos dela, que hoje a história é dela, não é sua. E eu falei que o papai ia trazer umas histórias assim, né? Ele ajudou muito mamãe na obra da igreja, né? Muitas histórias da igreja. Papai tem até, inclusive, tem várias fitas das festas que eles faziam juntos, né? Deus operou muito na vida deles dois juntos, que trabalhavam juntos na igreja e abençoou muita gente. Muitíssima gente. E muitas pessoas hoje são muito gratas pelo que eles fizeram quando eles trabalharam junto na igreja, que era sempre em prol do próximo, sempre em ajudar. Era a festa das viúvas, era a festa dos idosos, era buscar aquela irmã que não podia ir para a igreja, arrumava um carro e ia buscar, ia visitar aquele irmão que estava doente. Então, eles nunca paravam, sempre estavam fazendo alguma coisa, seja na igreja de Mesquita, seja na igreja da Assembleia lá da Cerâmica. Então, eles trabalhavam muito. E mamãe trabalhou muito. Onde eu passo, eu encontro com alguém da igreja e falo, ah, irmã Delícia faz muita falta. Ah, irmã Delícia era assim, assim, assim. Ah, aquela dali, igual a ela, não existe. Não existe. Eu tenho muitas boas referências. Todo mundo que eu encontro sempre fala coisa boa da minha mãe. Porque ela era assim. Ela era guerreira, ela era para cima. Ela lutava, ela tratava a gente, os filhos, ela falava como uma galinha que ampara os pintinhos. Então, não mexesse com os pintinhos dela, não. Assim como minha avó Juvina era com os filhos, né? Ela e os irmãos, ela era com a gente. Defendia, se preciso for na escola, se já tivesse alguém mexendo com a gente, na hora da saída ela estava lá para nos proteger. Horário aqui, né? É. E se contar, a gente tem muita história. Se botar meus irmãos para cada um contar uma história, olha, a gente vai ficar um vídeo aqui de um dia. Eu separei duas, que marcou muito minha vida. A primeira, ela me contou, né? Ela sempre contava essa história, que quando eu era pequenininha, ainda bebê, eu era muito doentinha. E ela era muito de oração. Ela tinha uma fé que, assim, que Deus ia curar. Então, ela levava no médico, ela fazia os procedimentos, mas dentro dela, assim, Deus vai curar. Então, uma certa vez, eu fiquei quase que desfalecida, toda mole. E ela correu para a igreja, que ela morava do lado, né? Na casa pastoral, né, pai? Aí ela correu para o lado da igreja, foi para a igreja e pediu um irmão. Irmão, ora aqui pela minha filha, ela está morrendo. Ora aqui, irmão, pelo amor de Deus, ora aqui por ela. Aí o irmão olhou a mim, viu assim, toda mole, com o olho, acho que eu já estava até com o olho virado, não sei. O irmão olhou assim e falou assim, irmã, vamos orar para Deus fazer a obra. Por quê? Porque para ele, eu já estava morta. Então ele só, como é que fala, desencargo de consciência, só para a irmã não ficar triste, né? Ele falou assim, vamos orar. A minha mãe ficou muito chateada. Minha mãe ficou muito chateada mesmo, porque a fé dela, eu estava viva e eu ia ficar boa. Então ela foi para outro irmão, para outra irmã e saiu pedindo e terminando a história. Moral da história, como diz meu pai. Moral da história, eu tô aqui. Até hoje. Eu não morri. E foi essa oração dela, foi essa determinação dela que me fez chegar onde eu cheguei, até aqui. Ela foi, mas eu tô aqui. Tá entendendo? Então eu falo assim, ela não desistiu de mim. Ela podia ali com aquela palavra, com aquele irmão, qual é o nome dele, pai? Genival. Esse irmão, ele já até faleceu, né? Faleceu. Ela podia com aquela palavra ali, deixar entrar no coração e falar assim, é mesmo, minha filha já morreu, não adianta não. Mas não. Ela bateu o pé no chão e falou, não, minha filha está viva. Minha filha vai renovar as forças dela, Deus vai renovar, e ela vai levantar e ela vai ficar boa. E eu fiquei. Então, passado uns 10 anos depois disso, desse episódio, eu estava na rua brincando, aí quando eu vi parar um carro lá em casa. Aí eu saí correndo, né? Eu estava brincando com as minhas coleguinhas.
Aí eu cheguei lá, aí tava esse irmão, Genival, né, pai? Tava esse irmão, não sei se era o outro, era o pastor, sei que tinha uns 3 irmãos desses lá na igreja que foram visitar a minha mãe, que eu acho que tinha nascido a Daniela. Que a diferença é de 10 anos para eu, entre eu e Daniela, e eles foram para visitar a minha irmã, que tinha acabado de nascer. E quando eu entrei na porta, aí esse irmão estava de frente assim, ele falou assim: "Ô irmã Delice, essa aí? Essa eu não conheço." Porque tinha muito tempo que ele não ia lá, não via, né? Ele foi para outra cidade, eu acho. Aí a minha mãe falou, chegou para ele e falou assim: irmão Genival, Genival, né? Irmão Genival. Essa aí é aquela que o senhor orou para Deus levar, o senhor lembra?" Aí eu olhei para a cara dele assim, ele: "Ei, irmã", só faltou fazer igual a Chiquinha, né? "Ei, irmã, mas Deus fez a obra, né? Deus fez a obra, curou, aí a sua filha tá aí. Tá quantos anos, minha filha?" Eu falei: 10 anos. Aí, ai, que bom, né? Deus é bom demais, né? Aí foi um dos episódios que é marcante na minha vida. E a moral que eu tiro disso é o quê? É que ela não desistiu de mim. Ela nunca desistiu de nenhum de nós. Ela lutou até o fim. Cada um teve a sua história, e essa foi a minha. E a outra história foi já mais agora, antes dela falecer. Ela tinha uma consulta no médico de servidores toda semana lá embaixo. E eu ia com ela. E toda vez que eu passava em frente ali o Hospital do Fundão, eu nunca tinha entrado ali. Eu não sabia como é que era ali dentro. Eu sabia que ali era uma faculdade. Mas na frente era um hospital. Eu nem sabia. Para mim era faculdade, né? É o campus todo. Ali é uma cidade universitária. E quando eu passava ali na frente, eu falava assim, ela sentada na frente, né? Eu atrás dela, eu falava assim: "Mãe, um dia eu vou estudar aqui." Aí ela levantava o bracinho dela assim, que ela não podia levantar muito, que ela sentia muita dor. Aí ela levantava o bracinho assim e falava assim: "Em nome de Jesus, em nome de Jesus." Ela determinava toda vez que eu passava ali. E pois é, por essa determinação dela, eu entrei ali. Eu fui estudar ali. Eu me emociono toda vez que eu falo isso. Porque ela determinou e eu consegui. Na época eu passei para 2 faculdades, mas era ali que eu queria, era ali que ela tinha determinado. E foi ali que eu fui. E eu consegui. Difícil, federal, é muito concorrida. Eu não tinha lá essas pontuações todas, mas através da determinação dela, em nome de Jesus, eu entrei. Hoje estou perto de me formar, estou perto da minha formatura, estou terminando os últimos, né? Estou na monografia, estou já para terminar. Ela não está aqui para ver isso. Eu sou fruto da oração dela, daquilo que ela lutou, daquilo que ela determinou. Mas eu fico feliz ao mesmo tempo porque eu tenho meu pai. Meu pai vai ver isso. Ela não está vendo, mas meu pai vai ver o fruto daquilo que ela determinou lá atrás. São 13 anos, esse ano fazem 13 anos que ela faleceu, que ela foi embora, que ela voltou para a casa do pai, voltou para a glória. E hoje eu estou aqui com esse trabalho com meu pai. Queria poder fazer isso com ela, né? Mas não teve tempo, não teve como. Nessa época a gente nem tinha esses negócios de celular. Aí hoje eu aproveito esse tempo para fazer com o papai, de relembrar essas histórias. E eu queria deixar registrado aqui o quanto minha mãe era importante, o quanto ela é importante, o quanto nós sentimos a sua falta. Papai casou de novo, tá? Foi para casa, né? Mora em outra casa, mas toda semana eu tiro um dia e venho aqui conversar, lembrar as histórias, né, pai? A gente lembra coisa engraçada, coisa triste, coisa alegre. Recordar é viver. É. E hoje eu vim com essa proposta para ele. Eu falei assim: eu vou levar a foto de mamãe e vou ver o que o papai vai falar. Aí ele contou um pouquinho da história dele, né? Como eu falei, se a gente for contar, são muitas histórias. Se eu pedir gente para contar a história da minha mãe, são muitos testemunhos, muita coisa. Essa mulher aqui, ó, ela fez muito, 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 muito. E eu sou grata a Deus pela mãe que ele me deu até os meus 42 anos. Porque quando ela faleceu, eu tinha 42 anos.
entendeu? Então eu queria deixar registrado aqui, junto com meu pai, essa alegria de saber que eu tive uma mãe maravilhosa, uma mãe muito especial. E meu pai teve essa esposa do lado dele que ajudou a nos criar, nos formou pessoas de bem. Então, cada um nos seus cantos, os filhos, né, pai? Cada um nos seus cantos, casado, cada um com seus filhos, cada um criando novas Tem a famílias, sua casa. não é? Isso era o maior desejo da minha mãe, que cada um tivesse a sua família, que cada um tivesse a sua casa. Isso era primordial nas orações dela. E hoje somos felizes, graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos abençoado. E em nome de Jesus, essa é a minha vitória. E minha mãe não vai ver, mas meu pai vai ver. Vai testemunhar daquilo que ela determinou lá atrás, a minha vitória. Quando eu levantar aquele canudo ali, eu vou agradecer a Deus primeiramente e a ela, porque tenho certeza que ela orou muito por isso. Ela determinou, porque o sonho dela, quando eu era pequena, ela falava: minha filha vai ser uma professora. Ela falava assim. E eu vou me formar em uma professora. E eu fico cheio de alegria. Parou de novo. Vamos ficar por aqui se estiver gravando, né? Obrigado pela atenção. Muito obrigado de coração. E eu também dedico a todos os ouvintes que estão nos apreciando aquele forte abraço. De uma beijoca. Tchau.